Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Comigo hoje tenho o João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, para a sua presença mensal, em que iremos debater alguns temas de interesse para a comunidade. Bom dia, João. Como estamos nesta rica manhã de frio? Bom dia, Eva. Estamos muito bem aqui aconchegadinhos, com um bocadinho de calor em casa, a tentar fazer frente a este frio de inverno, este frio de dezembro, mas prontos, com calor para esta conversa que vamos ter aqui, os dois juntos. É o calor humanista aqui a funcionar. Neste episódio especial, começamos com uma notícia ou curiosidade do mundo religioso, seja uma reviravolta nas tradições, eventos peculiares ou notícias criticáveis. Aqui exploramos os temas que impactam a nossa sociedade. João, o que é que nos deve preocupar nas notícias recentes do mundo religioso? Olha, eu vou começar por trazer uma notícia que a notícia em si não é irónica, mas a iniciativa é. Portanto, em Madrid foi criada uma igreja chamada Igreja Católica, que tem como cerne, como sendo o chamado Vaticano. E porquê Católico e Vaticano? Porque por trás disso está a adoração a um pato de borracha. Obviamente que isto é tudo irónico, no entanto, não deixou de ser curioso que nas redes sociais, quando a notícia foi divulgada, que os crentes, em particular os católicos, sentiram-se muito ofendidos e disseram que não se devia gozar com as religiões, nem criticar as religiões dos outros, porque sentiram-se tocados. Mas passaram a atacar esta religião, então por aqui religião com aspas, ou seja, é aquele típico comportamento do catolicismo, das religiões em geral, mas do catolicismo em particular, de não quererem que a sua crença seja atacada, seja visada, mas depois fazem-se a todas as outras. E isso é o que eu retenho desta notícia. Os comentários, porque eu estava a ler os comentários e as pessoas não perceberam a incongruência do que estavam a dizer e do que estavam ali a escrever. É isto que eu saliento da notícia, quer dizer, porque isto tem-nos fazer pensar, e acho que deve fazer pensar também aos próprios crentes, porque eu acho que no nosso podcast é ouvido maioritariamente, obviamente, por ateus, agnósticos e humanistas, mas também por crentes curiosos ou porque querem ouvir para nos criticar isso. Mas acho que é bom que também, ao ouvirem o que nós estamos a dizer, que façam um bocadinho dessa autorreflexão. Sabes o que é que eu acho irónico, verdadeiramente irónico aqui? É que esta tentativa de calar nunca é porque se faz alguma coisa, mas Uhum, porque se fala naquilo que se fez. E o que é que eu quero dizer com isto? O Vaticano, esta uhum. igreja em Madrid, já existe há 12 anos. O problema dos crentes não é que esta igreja exista Sim, e que não é uma igreja, enfim, é um espetáculo de stand-up comedy de um artista que nem sequer é crente em nada, é ateu. E o problema não é que ele exista, o problema não é que ele celebre missas todas as semanas em que faz sermões e em que faz humor e em que as pessoas se sentem bem. O problema é que se tornou viral e a partir do momento em que se torna viral, aí sim já calca os calos a muita gente. Porque esta igreja, este uhum, espetáculo de stand-up comedy existe em Madrid há 12 anos, neste bairro chamado sim. Lava Piés, que eu acho interessante ter sido precisamente neste bairro. E este senhor, quanto a mim, é genial. Quem não viu os vídeos dele com os patinhos de borracha, acho que deve fazê-lo, porque realmente é uma notícia feliz do mundo religioso. E as pessoas podem criticar, mas não podem negar que, além de termos o direito a exprimirmos-nos como quisermos, temos o direito de ouvir os outros. O direito a ouvir o que não corresponde necessariamente às nossas crenças também é um direito. E que outras notícias nos traz hoje?
Bom, a outra é dos fiéis carregarem uma estátua de Cristo até a cratera de um vulcão na Guatemala. E porquê é que eu trago esta notícia? Portanto, carregaram a Igreja de Cristo para lá, isto é importante também contextualizar, porque a, igreja tinha sido, a estátua tinha sido retirada para fazer o restauro, e depois do restauro foi levada pelos crentes de volta ao topo do vulcão. Mas, mais uma vez, isto é fazer pensar os crentes que isto não é mais do que uma adaptação de crenças de outras culturas que iam adorar o deus vulcão ou iam adorar uma entidade que protegeria as pessoas, as populações do vulcão. Portanto, numa altura em que ainda se acreditava que por trás de fenómenos naturais, sejam eles erupções vulcânicas, sismos, cheias, inundações ou até secas, que se tinha de orar a deuses para voltar a situação a uma normalidade. E isto é um bom exemplo de não só de uma adaptação de tradições antigas a uma nova tradição religiosa cristã, nova aqui entre aspas, portanto, no sentido em que foi adaptada, desde o momento em que foi adaptada na Guatemala, e também há aqui um sincretismo de culturas que a gente normalmente associa muito ao sincretismo religioso no Brasil, mas que o sincretismo existe por toda a história das religiões, em que há uma adaptação de culturas de um período para o outro, em que só mudam, ou seja, os hábitos mantêm-se, as culturas mantêm-se, mudam, é os deuses por trás. E aqui o Deus que mudou, a figura que mudou, é a figura de Jesus, que está ali, mas que no passado terá sido outra entidade. É-nos muito complicado perceber isto, porque estamos na nossa cultura e porque estamos inseridos nesta sociedade desde que nascemos, mas em Portugal este Exatamente. sincretismo funciona exatamente da mesma forma, certo? Nós continuamos a ter, por exemplo, uma igreja, já não sei qual foi, porque estou a falar de memória, não tenho aqui nas minhas notas, mas há uma igreja em que tens à entrada um santo e Uhum. uma figura do diabo, que é para acenderes uma velinha a cada um, quer dizer, se não for para um lado, vai pelo outro. Isto não tem nada a ver com catolicismo. As reizinhas, não sei se quando eras miúdo alguém te fez alguma reizinha ou alguma mezinha, Uhum. para tirar Sim, os sim, não me cravos. fizeram, Havia mas uma eu sei que série existem, dessas para sim, tirar a sim. As pessoas papeira, falavam, sim, 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 especialmente no mas interior. sabes disso? Não, não, Isso não é catolicismo, sim. principalmente no interior e principalmente no norte. Eu não fui alvo desse tipo de Uhum. mezinhas, também quase que não tive essas doenças da Sim, infância, mas sei que a minha irmã, por exemplo, teve. sim. E secaram-lhe os cravos e secaram-lhe a papeira com uma série de mesinhas. É. E contra o mal olhado também, com azeite, água e azeite. Exatamente, não vai há muito tempo eu tive uma experiência dessas e foi muito interessante poder assistir Sim. ao ritual de tirar o mal olhado. E era uma reza católica, ou melhor, Uhum. falava-se de Jesus nessa reza, mas Exato. tu conseguias perceber que aquilo eram meizinhas, que eram bruxedos, que não Uhum. tinha nada a ver com catolicismo ou com cristianismo. Isto acontece aqui também, Sim. acontece em todo o mundo, porque é o que tem que acontecer. As novas culturas absorvem as É, antigas. exatamente, e pegando no que estás a dizer, para as pessoas não pensarem que isto é só fora da Europa que acontece este sincretismo, aqui na Europa, para além dos exemplos que tu deste, há também vários sincretismos pagãos. Nas festas, nas celebrações que nós fazemos, nas maiores festas da Igreja Católica, são uma adaptação do que antes eram festividades pagãs e que foram adaptadas depois ao catolicismo. É por isso que nós temos que ter mesmo santos, São as outras entidades. não é? Porque É, os santos são é. uma identificação com outras entidades anteriores e é necessário que eles lá estejam porque Deus é assim, aquele Deus cristão, não é? É assim uma coisa muito distante que o povo não É, consegue atingir. mas é curioso, há estatísticas relativamente a isso, que são feitas de vez em quando, que indicam que as pessoas rezam mais aos santos do que propriamente a Deus. Claro que sim. Porque lá está aquele hábito Porque o santo está-te próximo, assim como aos deuses sim. antigos, e nós também os tínhamos cá na Península Ibérica, os deuses antigos Uhum, estavam próximos, eram humanizados. E os santos são uhum, humanizados, tu sabes a vida do santo, ou conheces a história da exato. suposta história da vida daquele santo. Ele está-te mais próximo do que um Deus que é infinito, uma coisa enorme. Uhum. Se calhar é porque não existe, não sei, talvez seja isso. E que outras notícias temos então hoje? Bom, esta é um bocado mais séria, que é a imagem dos bispos está a ser usada para burlas online. Eu digo que é mais séria porque
é algo que nos pode afetar a todos enquanto vítimas deste tipo de abusos, e vítimas nos dois sentidos, não só de acreditar que alguém está ali, uma pessoa credível e com quem podemos dar, ser enganados e dar dinheiro, mas também sermos vítimas, sendo que a nossa imagem pode ser usada, como a destes bispos foi, para retirar dinheiro a outras pessoas. E para alguém que trabalha com desinformação, como é o meu caso, isto é algo que me preocupa muito, e temos de apostar bastante na cibersegurança e na literacia também digital para evitar que as pessoas caiam nestes erros. No entanto, apesar disto ser preocupante pelas razões que apresentei, não deixa de ser curioso a justificação que os bispos, quando foram contactados pelos meios de comunicação, deram, foi que estavam a se sentir usados, e estavam efetivamente a ser usados, para que os burlões recebessem donativos genéricos, sem especificar a quantia e os objetivos para o que é o dinheiro. Pronto, que é ao contrário do que a Igreja faz. A Igreja pede dinheiro, pelo menos a católica, e diz quanto é que é necessário para que obra, e aqui nestas coisas não é. O mesmo não acontece com outras religiões cristãs, como por exemplo com os evangélicos, em que são pedidos, como a gente sabe, para além dos donativos, os dízimos, e as pessoas vão lá pondo dinheiro nos baldes, e tu tens experiência com isso no trabalho que fizeste para Portugal de Culto, que já relataste. Mas esta também é a razão, esta é principalmente a razão pelas quais as pessoas também caem nestas vigarices. Os padres, neste caso os bispos, para além de serem utilizados como pessoas com alguma credibilidade social, as pessoas também já estão tão habituadas a dar dinheiro a estas instituições religiosas que quando vem alguém com uma aparência de bispo e lhes pede dinheiro, elas nem pensam duas vezes e doam porque acham que estão a ajudar. E é uma estratégia fácil para levar as pessoas a dar o seu dinheiro, agora neste caso em concreto, para burlas, e portanto fica aqui a chamada de atenção para não darem dinheiro a pessoas estranhas, por um lado que não conhecem, que nunca viram lado nenhum, e por outro lado por pessoas que os contactam por via online, digital, que não há garantia de que sejam mesmo essas pessoas que estão a contactar. Portanto, este é o momento pedagógico do dia, mas a causa por trás é precisamente esta, é as pessoas estarem habituadas a dar dinheiro à igreja porque está a dar dinheiro à igreja é uma coisa boa, não faz mal, e acham que estão a ajudar, quando muitas das vezes, especialmente nas outras religiões que não a católica, não sabem para que é que está a ser dado o dinheiro. Normalmente nas evangélicas é para os próprios pastores. Pronto. A piada faz sozinha, João. É A verdade piada também. faz Eu não queria sozinha. ir por aí. Eu Eu não queria ir lamento. por aí para ter a postura mais pedagógica, mas eu sabia que tu ias comentar Epá, isso. Podes mas desenvolver. é a tua postura, já sabemos, não é? Porque é uma postura mais Sim. institucional que eu também devia ter, admito, mas na verdade eu vi esta notícia e pensei, quer dizer, a piada faz sozinha. Estamos a dar dinheiro à igreja para quê? Para alimentar esta instituição. Portanto, o bispo sente-se afetado, e tem razão em sentir-se afetado. Eu também não gostava que Sim. usassem a minha imagem para burlar pessoas, e entendo esse sentimento e estou, pá, apoio a causa deles em acabar com isto, e tem que se acabar com isso, até porque não são só os bispos, Uhum. são pessoas, por exemplo, o Gocha, pessoas públicas, Sim. apresentadores de televisão, Sim. enfim, depois é muito fácil pegar na imagem deles e tentar burlar as pessoas, e até aí concordo, é preciso acabar com isso, e é preciso apanhar essas pessoas e puni-las. Agora, no que diz respeito a um bispo, queixar-se que o dinheirinho está a ir para as mãos de outros, epá, isto é só distribuir por mais É, pessoas, é exatamente. ajudar os pobres, esta gente vive disto, não é? Eu tinha que dizer que a piada faz sozinha, porque de facto, Sim. ao contrário, por exemplo, de outras figuras públicas, como é o caso do Malato. O Malato foi alvo disto há Sim. pouco tempo, e ficou muito chateado e com muita razão, e no caso dele eu não consigo não criticar. No caso dos bispos, dá-me um bocadinho mais de vontade de rir, e espero que ao menos seja aqui um momento de humor. Já tivemos o Vaticano, agora temos os bispos que se queixam de burlas em seu nome. Eu acho que nos devíamos queixar de burlas em nome de Deus. Passando à frente, ainda tens Também. outra notícia para nos apresentar hoje, É, certo? é o último, assim, é o último já, só para fechar. Não é para fechar, porque ainda vamos, acho que também tens uma para falar, mas esta aqui é do site de Vatican News, portanto, de um site religioso, em que o Papa Francisco comentou que o desrespeito pelos valores religiosos leva à intolerância no mundo. Epá, e eu volto a pensar, eu ouço estas coisas e só alguém que lê isto e não tem pensamento crítico é que não se indigna com estas afirmações. Porque basta conhecer a história das religiões e a história do cristianismo em particular para perceber que o próprio cristianismo desrespeitou outras religiões também.
Portanto, não são as pessoas de fora que desrespeitam as religiões no geral. Quando digo pessoas de fora, são pessoas sem religião ou que não são próximas da religião que desrespeitam. As próprias religiões desrespeitam-se umas às outras, em primeiro lugar. Apesar dos esforços, isto é uma dualidade, porque apesar de haver esforços para o encontro interreligioso, na realidade, em paralelo com isso, há críticas e todas tentam ter o seu monopólio próprio. Porque, como a gente costuma dizer também aqui várias vezes, cada religião afirma-se como a verdadeira religião, e se essa religião é verdadeira, então todas as outras são falsas, e portanto estarem sempre a digladiarem-se constantemente. E a história das religiões mostra-nos precisamente que há muita intolerância religiosa entre elas. Aliás, isso foi uma das vias que eu, enquanto era crente, eu já falei muito da minha experiência passada, mas que me levou em direção ao ateísmo foi precisamente por não concordar com a intolerância religiosa que era promovida pelas próprias religiões. E, portanto, vir agora ao Papa, vir dizer estas coisas, para mim é uma coisa que me transcende. E depois isto também está relacionado com outro tema, que é da moral. A Igreja Católica, uma vez mais, assumir-se como o bastião da moralidade. Como se, fora da Igreja Católica, todos fossem imorais, ou só existisse imoralidade. Quando nós sabemos, e há vários casos disso, dentro da própria Igreja Católica, há imoralidade também, como a gente sabe, através dos abusos, dos casos e denúncias de abusos sexuais que têm vindo a lume, só para mencionar um, porque há muitos outros. Isto não é o único problema dentro da Igreja Católica. Há dos abusos físicos, do abuso psicológico e abusos físicos de pessoas que estão institucionalizadas, ou em lares, ou em centros, em orfanatos, em centros de dia, em casas de acolhimento de estudantes. Ninguém gosta de lá estar, principalmente quando há freiras envolvidas, porque são pessoas agressivas tanto do ponto de vista físico, literalmente, como do ponto de vista psicológico. Uma outra dualidade que me faz uma confusão muito grande é a dualidade do nós somos a maioria, portanto nós temos direitos, e ai que nós somos uns coitadinhos e toda a gente nos está a tentar agredir e os ateus são o diabo. Está a perseguir. Diabo, nós somos todos diabólicos, satânicos, uma coisa. Esta dualidade incomoda-me em situações como, por exemplo, para quem não viu, na RTP há um vídeo recente da provedora do telespectador em relação Uhum. ao porquê de se continuar a passar a missa todos os domingos em 2 canais portugueses. Para que isto? Porque não dar espaço a todos ou não dar espaço a nenhum, dado que é um país laico. E continuamos na resposta da provedora com a situação, com a resposta, com o argumento da maioria. A maioria dos portugueses são católicos e, portanto, o Estado tem um dever de cooperar com a Igreja Católica e isso é que é a laicidade, senão seria laicismo. Isto é estúpido. Em todo o caso, o que é que eu vejo aqui? Duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, os católicos são cerca de 80% em Portugal, a maioria dos quais são não praticantes. Se são não praticantes, precisam da missa para Não quê? praticantes, exatamente. Não precisam da Exato, missa, não porque não precisam. são praticantes. Na verdade, são, provavelmente, a grande maioria deles estão ateus quanto nós, só que ainda não chegamos a essa conclusão. Um dia lá chegaremos. No que diz respeito à missa, então a missa está a ser passada por uma minoria muito pequenina, porque não haverá mais do que 1 milhão de católicos praticantes em Portugal. E quantos ateus há em E cada Portugal? vez menos. Há Há mais mais. do que isso. Então, Sim. então estamos aqui numa contradição. E neste caso, nesta notícia em particular que nos trouxeste, é esse tipo de contradição. Nós somos a maioria, temos direitos. Mas por outro lado somos muito perseguidos. Andam aqui a desrespeitar-nos os nossos princípios. Ora, se a maior parte das pessoas são religiosas, quem é que está a desrespeitar os princípios religiosos? Os próprios religiosos. Claro. Então não estamos a ir a lado nenhum com a religião. Se calhar era momento de ultrapassarmos essa infância da humanidade. Sim, exatamente. E tu também tinhas uma notícia que querias trazer. Que também se relaciona, especificamente com aquilo que já falamos antes, que é o José Ornelas, que vem admitir as dificuldades financeiras da Igreja Católica em Portugal, mas que garantiu que não faltará dinheiro para as vítimas de abusos sexuais. Falta. Porquê que ainda não foram pagas as indenizações? Ainda têm E andam prazo. a protelar. Ainda têm prazo, não é? Para as pessoas se queixarem. Sim, Mas não invalida que já tivessem pago aos que já se queixaram. claro. Mas eles, na entrevista que deram há uns tempos, deram a entender que não queriam pagar e que tudo isto era uma mania das pessoas a querer ter Sim, dinheiro, não é? sim. Que estavam a usar isto como desculpa para receber dinheiro. Como se as pessoas tivessem
gosto em dizer que foram abusadas, em inventar uma história que tinham sido abusadas. Várias, é que não é só uma, foram várias pessoas cujos relatos foram validados por uma comissão independente. Portanto, é só dessas que se trata. Portanto, houve várias pessoas que, para quem acompanhou ou para quem não acompanhou esta história, houve várias pessoas que apresentaram denúncias, houve uma comissão independente que recebeu essas denúncias, avaliou-as e validou aquelas que considerava mais credíveis, e é com base nessas que estão a pedir, que as vítimas estão a pedir, porque é o seu direito, de pedir uma indemnização. E é o seu direito porquê? Porque confiaram, estiveram em instituições, confiaram nas pessoas que lá estavam. Muitas delas, aliás, eram crianças, por isso é que eram casos de abusos sexuais. Os pais dessas crianças, na altura eram crianças, confiavam nos pais, deixaram-nos ao cuidado das instituições religiosas. E as crianças foram maltratadas de várias maneiras, neste caso em particular, através de abusos sexuais. É claro que o mínimo que se espera, para além do pedido de desculpas, e só um pedido de desculpas não basta, mas que haja uma indemnização, um pagamento monetário para compensar, porque as pessoas ficaram impedidas de fazer a sua vida normal, ou viram esse percurso dificultado. Algumas conseguiram fazer uma vida normal, mas tiveram esse problema, tiveram esse percurso dificultado, para além dos traumas que isso causa, para além da dor física que foi causada. Há aqui todas várias questões que têm de ser tidas em contas. E lá está, mais uma vez, para uma instituição que se diz moral, não revela moral nenhuma. Está aí preocupada com o dinheiro. E se eu bem acredito que eles tenham menos dinheiro agora do que tivessem no passado, apesar disso, o Vaticano tem muito dinheiro, o Vaticano tem dinheiro de sobra para pagar isto. E também, como já foi referido nos podcasts em episódios anteriores, outros países têm desenvolvido acordos com o Vaticano, com a Santa Sé, chamadas concordatas, em que a razão, a motivação principal para escreverem, para redigirem essas concordatas, é para evitar, por um lado, para evitar que se fale do assunto dos abusos sexuais nesses países e para evitar que haja direito a pagamentos. Portanto, eles estão a pôr isto na lei, nos acordos entre dois países, entre governos. Isto para além de ser imoral, é inconcebível do ponto de vista humanista e tem de ser combatido por todas as pessoas, inclusive pelos crentes. Eu, se fosse ainda católico, eu estaria contra isto. Há vítimas, que se compensa as vítimas devidamente, se bem que compensação monetária é uma pequena fração da maneira como se pode compensar, porque do ponto de vista social é muito difícil, e pessoal, é muito difícil compensar todo o dano físico, todo o dano psicológico que aquelas pessoas sofreram. Desculpa lá que estas coisas tiram do sério. É a ti e a mim. Eu acho que a todos, e devia tirar mais do sério. E se tirasse um bocadinho mais do sério, alguma coisa seria feita. Eu digo isto com muita frequência e tenho que o fincar aqui novamente. Ser crente e ser membro de uma instituição são duas coisas diferentes. Tu podes ser cristão, acreditar na Bíblia, acreditar em Cristo, acreditar naquelas coisas todas em que nós não acreditamos. Ok, queres acreditar, acredita, estás perfeitamente à vontade, estás num país laico, e num país laico permite-se que toda a gente tenha as crenças que se quiser ter. Aliás, sem isso eles andavam todos à porra e à massa e ninguém se entendia. Por isso, ok, acredita, és cristão, acreditas na Bíblia, não tens que pertencer a esta igreja, não tens que pertencer a uma instituição católica para acreditar em Cristo. Portanto, o crente, se realmente acredita em Cristo e se realmente acredita naquilo que acha que Cristo disse, é imoral que continue a pertencer à Igreja Católica. Se eu fosse crente, estaria neste momento a pedir uma apostasia. Aliás, já a teria pedido há muito tempo. E sairia da instituição, continuaria a acreditar, porque a fé não se demove, a fé é exatamente igual, mas porquê que continuam a pertencer a esta instituição quando podem fincar a sua posição ao sair dela, ao tirar-lhe poder? E aí depois o dinheiro aparece. Garanto que o dinheiro aparece. 10 vezes mais, 20 vezes mais, as vítimas de abuso passam logo a ficar todas ricas. Logo. Porque se retira o poder destas instituições. Enfim, já falamos imenso sobre isto. Continuaremos a falar porque isto não vai parar. A Igreja continua a encobrir abusos sexuais, psicológicos, físicos, todos aqueles que tu mencionaste e mais alguns, incluindo o abuso financeiro. E por isso sei que de futuro teremos que comentar isto novamente, mas infelizmente, para já sabemos que simplesmente é uma coisa que continua a acontecer.
Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Neste episódio, gostava de vos deixar uma citação para reflexão. Desconheço o autor desta frase, mas aprecio a forma simples como demonstra a hipocrisia de quem apregou a um Deus que ama todos incondicionalmente, mas só se receber adoração de volta. E a frase deste mês é: não há ódio como o amor cristão. Entretanto, sei que nos trazes um livro do mês também. Sim. Bem, neste mês de dezembro eu pensei, que livro é que poderia oferecer no Natal para quem tem curiosidade sobre o ateísmo, ou para quem tem dúvidas sobre a religião que segue, ou para quem já é ateu e não conhece o livro. E pensei no Deus Não É Grande, do Christopher Hitchens, que tem como subtítulo e relaciona-se com o que tu acabaste de dizer, como a religião envenena tudo. É uma afirmação ousada, dizer que a religião envenena tudo, mas o autor defende bem essa sua tese. Eu gostei deste livro por várias razões. O Christopher Hitchens já acompanhava as conversas dele no YouTube, os diálogos, os debates que ele tinha. Fazia parte, também já falámos aqui várias vezes, dos 4 Cavaleiros do Ateísmo, ao qual ele pertencia. Era o Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Samuel Harris e o Daniel Dennett. E o filósofo Daniel Yes. Dennett, sim, que faleceu, que partiu há pouco tempo. Pronto. O Christopher Hitchens também já faleceu há alguns anos, infelizmente. Era um jornalista, uma pessoa com uma cultura geral bastante abrangente. E ele aqui neste livro, eu gostei do livro por várias razões. Gostei do livro primeiro porque ele fala muito do seu ponto de vista pessoal. Não é um livro académico, ele fala da sua experiência, começa logo o livro a falar de quando era pequeno, quando era criança, como é que vivia a religião enquanto era criança e depois como chegou ao ateísmo. E isto faz parte, é um livro muito humano porque reflete as questões que nos passam pela cabeça, pelo menos para aquelas pessoas que pensam sobre estes temas, e eu acredito que os cristãos, os religiosos no geral, os cristãos em particular, também têm estas dúvidas, também têm estas questões existenciais. E este livro é um livro de partilha. Eu gosto muito de livros de partilha, em que as pessoas partilham um pouco de si, um pouco das suas angústias, um pouco das suas questões, das suas dúvidas existenciais. E é isso que encontramos aqui, por um lado, mas por outro lado, também as respostas, as conclusões a que ele foi chegando, o Christopher Hitchens. E é um livro também de pensamento crítico, isto numa altura em que nós temos falado muito da falta de investimento no pensamento crítico, tanto nas escolas como na sociedade, e este livro tem muito disso porque ele questiona, ele pede, solicita às pessoas que tentem apegar-se mais ao que é verdadeiro do que a uma narrativa, por um lado, e depois fala de um conceito que ele aqui desenvolve bastante bem e que não tenho visto a ser desenvolvido tão bem em outros livros, em outros debates sobre pensamento crítico, que é o culto de carga, em que ele dá aqui um exemplo bastante ilustrativo, em que num território colonizado, agora já não lembro qual é que era o país, os nativos viam os aviões a chegar e os aviões largavam mantimentos e viam os operadores aéreos a fazer sinalizações. E quando os colonizadores deixaram o local, eles próprios tentaram replicar aquilo, toda a estrutura de criar um local parecido com um aeroporto, de fazer sinalizações tal como os oficiais aeroportuários faziam, para ver se chegava a carga, e não chegava. Pronto. Mas isto tem muito a ver também com a própria religião. Isto é uma analogia para a religião, porque é uma cópia, uma tentativa de criar certos rituais à espera que aconteça alguma coisa. O exemplo mais específico que se pode ver é o da oração. Portanto, as pessoas associam, se fizerem uma oração, por exemplo, acreditam ou estão na expectativa de ter o seu problema solucionado. Criam-se um conjunto de rituais, isto não é obviamente típico só da religião, mas a religião vive muito isto, de muitas falácias do culto da carga. Pronto, e é um bocado isto que
que fala, não é só isto, obviamente, isto é um dos aspectos do livro, mas é bom ver este aspecto detalhado e desenvolvido. E depois outro aspecto que acho interessante é que ele tanto critica o cristianismo como critica outras religiões, em particular o Islão. E isto cala logo os críticos e dizem, ok, vocês ateus são muito giros, são muito engraçados a criticar o cristianismo e o catolicismo em particular, mas vão-se lá vocês meter com o Islão, vão lá vocês, por isso, com o Islão vocês não criticam. E isso não é verdade, para começar. E em particular dentro do historial da Associação Ateísta tem havido também várias críticas ao Islão e outras religiões que não só o cristianismo, e neste livro em particular Christopher Hitchens faz isso, ele não se cala. Aliás, a visão que eu tenho do Christopher Hitchens é precisamente não se calar, é ele ser incisivo nas respostas que dá, ter as respostas na ponta da língua e ser incisivo na maneira como responde às críticas, como responde às questões que lhe são dadas e mais uma vez assente na enorme cultura geral que ele tinha. E é esta a sugestão deste mês. E eu deixo também uma sugestão que é Sim. ouvirem o livro em áudio, porque é narrado pelo próprio. Ele tem uma voz fantástica. Eu já ouvi este livro em áudio umas 3 ou 4 vezes. Continua a ser o meu livro preferido dentro do ateísmo. Foi uma pessoa que me inspirou profundamente, não só pela cultura geral e pela cultura religiosa que ele tem, e que mencionaste muito bem, mas também por essa coragem, o ter a resposta na ponta da língua. O Christopher Hitchens nunca ficava sem resposta, não pausava. Fazias-lhe uma pergunta e ele respondia-te de imediato. E era sempre mordaz, era sempre uma pessoa muito irónica. E faz-nos muita falta. É das pessoas que mais tenho pena que já tenha partido. E continua aí, continuamos a poder ouvir a sua voz se ouvirmos os livros em áudio, porque é narrado pelo próprio Christopher Hitchens, o saudoso Christopher Hitchens, e espero que o possam fazer se ainda não tiverem feito. Em todo caso, não é fácil encontrar o livro em português, e existe uma edição em português, mas não é fácil encontrá-lo, por isso tentem nos alfarrabistas, provavelmente encontram. Deixa-me só dizer, Eva, este livro foi um best-seller. A edição que eu tenho é a terceira edição. Portanto, foi muito vendido e se dizes que agora é difícil encontrar, porque a procura é imensa e espero que façam então uma nova edição. É difícil, novo, nas livrarias é difícil. Eu andei à procura, até antes, na última crónica que fizemos, mencionaste até que uma das nossas associadas fez a doação deste livro para a nossa biblioteca, mas antes disto eu tinha andado à procura dele, precisamente para a biblioteca da Associação Ateísta Portuguesa, e não encontrei novo. Claro que há alfarrabistas e é possível encontrá-lo. Em português não se encontra com facilidade novo. Em inglês encontra-se, não há problema nenhum em encontrá-lo. Mas nem todos os nossos ouvintes falarão ou lerão inglês com a fluência necessária para entender tudo o que ele queria dizer e tudo o que ele disse, e muito bem. Entretanto, passamos à próxima rúbrica, muito interessante, que são as nossas notícias. O que tens a dizer-nos neste mês sobre o que a Associação Ateísta Portuguesa tem andado a fazer? Nós estamos numa conversa com o Marcos Cavalcanti no seu canal de YouTube Ativistas Ateus do Brasil. Foi uma conversa interessante porque falámos do ativismo ateísta e laico em Portugal. Em Portugal e noutros países. Pronto. O Marcos Cavalcanti, neste canal, tem estado a dar a conhecer um conjunto diversificado de ateus e de projetos. E isto é muito enriquecedor. Eu estou a adorar acompanhar o canal, não consigo acompanhar devido à minha falta de disponibilidade por motivos profissionais com a vontade que eu quereria, com a disponibilidade que quereria ter, mas é muito interessante e sempre que tenho a oportunidade vou assistir e recomendo este canal, portanto, Ativistas Ateus do Brasil, do Marcos Cavalcanti, e trocamos experiências engraçadas, porque o que está acontecendo no Brasil é formidável, porque finalmente estão-se a organizar. Eu falei disso lá, há uns anos acompanhei um movimento que era o ARCA, a Associação Racionalista, Cética e de Ateus, e acompanhava o trabalho que eles estavam a fazer e percebi-me que no Brasil o ateísmo era muito perseguido, era muito mal visto e os ateus eram perseguidos. E finalmente sinto que no Brasil os ateus estão a sair do armário, estão-se a afirmar e estão-se a organizar. O Brasil, ao contrário de Portugal, é um país enorme, tem vários estados e é importante primeiro que se criem estruturas em cada estado e depois que se organizem interestadualmente. E eu começo a ver uma grande dinâmica positiva nesse sentido. E é bom, em primeiro lugar, para despreconceitualizar o que é o ateísmo
e para que as pessoas sejam aceitas e deixem de ser perseguidas, porque há bocado estávamos a falar, quer dizer, o cristianismo queixa-se muito de ser perseguido, mas os verdadeiros perseguidos são os ateus, e são perseguidos por cristãos, maioritariamente, no mundo ocidental, por razões óbvias. E, portanto, é bom que haja essa organização, primeiro para que se crie um espírito de comunidade e que as pessoas percebam que não estão sozinhas, e, em segundo lugar, para acabar com esse tipo de preconceito e que as pessoas possam viver a sua vida normalmente, acreditando no que quiserem ou não acreditando, que é o caso dos ateus, ou ficando na dúvida, como é o caso dos agnósticos. E eu vi isto com muito bons olhos, e é bom ver esta nova comunidade a surgir e a aparecer, e são cada vez mais organizações, mais grupos, mais pessoas a surgir no canal do Marcos, e isso deixa-me muito feliz, e tendo nós aqui os dois membros da direção a representar a Associação Ateísta, acho que isso gostaria de transmitir em nome de nós os dois e em nome da Associação um abraço aos nossos companheiros ateus no Brasil. A propósito disso, apesar de não estarem diretamente ligados à Associação Ateísta Portuguesa, gostaria de falar também de uma outra conversa que teve origem no mesmo canal, do Marcos Cavalcante, a conversa entre o Marcos e o quarteto dos três ateus, Miguel e Gabriel, um grupo de duas pessoas que já falámos aqui também no nosso podcast e que têm acompanhado, e nós temos acompanhado o trabalho deles, e é muito interessante, foi das conversas mais recentes que houve no canal, e que também recomendo. Portanto, se forem à procura do canal do Marcos, Ativistas Ateus do Brasil, acompanhem também esta conversa com o Miguel e com o Gabriel, que também têm feito um trabalho espetacular em Portugal. E, estando lá, volto a lembrar a primeira conversa que houve com a Associação Ateísta Portuguesa, que foi a conversa entre o Marcos e a Eva, que merece muito a pena, vale a pena assistir, e foi uma conversa muito elogiada por quem assistiu. Portanto, recomendo estas 3 conversas. E mencionar também que o podcast do Miguel e do Gabriel acontece em live todas as segundas-feiras às 11h30. É uma hora tardia. Normalmente no fim eu já estou estouradinha a querer ir para a cama, mas tenho muito interesse a ouvir, porque o que eles fazem é uma análise semanal de todas as notícias que vão surgindo. Enquanto que nós aqui fazemos um apanhado geral das mais importantes do mês, eles lá fazem uma coisa muito mais detalhada. Há uma conversa muito mais longa sobre os temas daquela semana, e portanto, se querem mesmo manter-se a par das notícias do mundo religioso, aqui nós fazemos uma coisa mais curta, eles lá fazem um desenvolvimento muito maior, e eu espero em breve que tenhamos também aqui o Gabriel ou o Miguel, ou ambos, no Almoço em Deus, numa das nossas entrevistas mensais. E também não esquecer que este mês sai o Boletim Ateu, o Boletim de dezembro. E também temos, como sempre, uma tertúlia Livre Pensar. Portanto, tivemos uma em novembro e teremos uma em dezembro. Gostavas de comentar a de novembro? Sim, gostava de comentar a novembro, sim, porque foi celebrada uma efeméride, digamos assim, que foi dedicada ao Rómulo de Carvalho, um pedagogo, um cientista, um professor, que muito contribuiu para a divulgação científica e para a história da ciência em Portugal, por um lado, e por outro lado também teve a sua vertente poética através do pseudónimo António Gedeão, e nessa tertúlia, que é uma conversa informal online, que todos podem assistir, desde que se inscrevam-se, participem, venham, é um convite que vos faço. E foi um dia muito giro, porque não só celebramos essa personagem que já nos deixou, essa personagem histórica, que foi o Rómulo de Carvalho, mas foi lida poesia também. Portanto, também tem essa parte agradável, parte cultural e emocional, que nós também tentamos promover na Associação Ateísta, porque não é só o uso da razão, a emoção é também muito importante, e houve muitas emoções à mistura nessa tertúlia que organizamos. Depois também queria mencionar que recebemos mais um livro para a nossa coleção da Biblioteca Ateísta que estamos a criar, mais uma vez um donativo feito por associados nossos e pessoas que nos acompanham, e o livro que nos chegou desta vez foi o Tratado de Ateologia, do Michel Onfray. Já estive a dar uma vista de olhos, vou ter todo o interesse em ler, porque gostei muito do índice. Basicamente ele começa por falar, de modo muito resumido, do contexto da religião, para depois chegar a uma via, uma possível solução de laicização do Estado e das várias perspectivas. Portanto, ele é um pensador, um filósofo, e apresenta as suas ideias nesse sentido. Como é hábito nosso aqui, depois de recebermos esses livros, já mencionei a algumas pessoas no passado,
Portanto, estes livros que temos recebido nesta última levada, nestas últimas vezes, foram da Maria Fernanda Martins e Teresa Maria Martins. São as pessoas que nos estiveram a doar os livros nestes 2 últimos meses. Uma delas mencionei já no mês anterior, mas é importante referir que temos a receber vários contributos de livros para enriquecer a nossa biblioteca ateísta, e é bom ver a comunidade a juntar-se e a contribuir para esta causa. E por falar em contributos, eu gostava de lembrar um apelo que fizemos aqui há tempos. Nós na Associação Ateísta estamos a querer criar uma bolsa de advogados que nos deem apoio jurídico a casos que nos chegam. E, portanto, se alguém que nos acompanha, que é advogado, que é ateu ou tem uma proximidade com o ateísmo e que queira colaborar connosco, entre em contacto pelas vias institucionais para conseguirmos criar uma bolsa de advogados que nos ajude e que nos auxilie nesse apoio jurídico em questões que possam eventualmente surgir. E por último, gostaria só, já que falámos do presente e do passado recente, das últimas atividades, gostaria também de falar informando que em janeiro, em data a definir, vai haver uma Assembleia Geral ordinária, portanto, para apresentar contas, as contas mesmo financeiras, e apresentar contas de atividades que temos estado a desenvolver, falar um bocadinho do futuro, vai funcionar também um bocado como reunião plenária com os membros, e ainda no próximo ano também irá haver uma Assembleia Eletiva, pelo menos assim se pretende que seja, para começar porque está prevista nos regulamentos em 2025, mas que tenha lugar o mais cedo possível, porque a associação está a ganhar um novo dinamismo, isso é muito bom, e cumprindo o compromisso que assumi, vendo esse dinamismo, então estaria na altura da associação se renovar, porque as associações fazem-se de pessoas e de renovações, e que espero que apareçam listas para dar continuidade a este trabalho e para inovar e fazer diferente e melhor. Eu ainda tenho uma novidade, entretanto, que é uma doação que nos foi feita também, não é uma doação física de um livro, mas que eu gostaria de falar. Há algum tempo tivemos uma conversa com o professor Ricardo Oliveira da Silva, que é doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que escreve muito sobre ateísmo e que tem participado também nas conversas sobre ateísmo no âmbito do podcast do Marcos, dos Ativistas Ateus do Brasil. E o professor Ricardo Oliveira da Silva, com quem eu tenho tido contacto pelo WhatsApp, fez-nos chegar uma série de livros que ele escreveu e que estão neste momento disponíveis no Diário de uns Ateus, e que eu gostaria também de ressalvar que também nos deu acesso recentemente, de forma gratuita para os nossos ouvintes, o seu mais recente livro, chamado Capítulos da História do Ateísmo. Este link vai estar disponível na descrição deste episódio, nas notas deste episódio, no nosso website, ateísta.org, e gostaria de vos convidar a ler este livro, é muito interessante. Ele faz uma visão desde Ernestine Rose até Richard Dawkins, portanto estamos a falar de bastante tempo a nível de pensamento ateísta, e seria interessante fazer esta leitura que nos chega de um professor universitário do Brasil e que já anteriormente nos tinha dado uma série de acessos gratuitos por PDF que estão, mais uma vez, no Diário de uns Ateus. São excelentes notícias, Eva. É bom ver o nosso espólio bibliográfico a crescer e poder ser disseminado pelo máximo número de pessoas que nos acompanha. Estamos a ter uma função social e cívica também aí nesse ponto. Posto isto, gostaria de vos convidar também, caros primatas pensantes, a acompanharem-nos também através das redes sociais, a fazerem-nos chegar as vossas mensagens de texto e de voz para que possamos ouvir-vos no espaço do ouvinte e de forma a continuarmos a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. As tuas últimas observações, João, e uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes. Bom, a mensagem de Natal que eu quero dar é que todos se deem bem, espírito de fraternidade. O espírito de fraternidade não é unicamente religioso e não podemos deixar que seja raptado nesse sentido. O espírito fraternal é algo que devemos todos construir em comunidade, e estando nós no Natal, espero que estejamos todos felizes em família ou com os amigos, porque já podemos não ter a oportunidade de estar com a família, mas com as pessoas que nos são próximas, que nos são mais queridas, e
que no futuro possa haver também no Natal uma celebração ateísta em que a comunidade se junte para celebrar esse espírito de união e de fraternidade entre a nossa comunidade. Não se esqueçam que no Natal a maior parte das coisas que fazem são tradições pagãs e não cristãs, por isso, se não vão à missa Uhum. do galo, na verdade, vocês são os grandes hereges, como eu também sou, porque também vou comer o meu bacalhau e vou comer o meu pudim e as minhas rabanadas. Por isso, desejo-vos um excelente Natal. Espero que tenham uma noite em família, entre amigos, entre as pessoas que mais vos querem bem e que se lembrem sempre que o ateísmo não significa isolamento, significa união através do humanismo. Assim sendo, estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas interessantes para os nossos queridos primatas pensantes e o João Monteiro volta no próximo ano para a crónica mensal de janeiro, certo? Certo, cá estaremos. Obrigado, Eva, pela organização deste podcast e pela produção. Obrigada, João. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.